Olá, pessoal. Eu sou o professor Manuel Rosalino, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Tá? Eu também sou o responsável pelas redes sociais Bom de Pasto. Então, desde já, convido vocês a nos seguirem em nosso perfil no Instagram, o @Bom de Pasto, e também a se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal Bom de Pasto. Tá? Bom, hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês parte de uma palestra que eu ministrei no 4º Fórum Mineiro de Agropecuária, que aconteceu na cidade de Pompéu, Minas Gerais, agora no início do mês de março de 2024. Tá? Eu vou dividir essa apresentação que eu fiz lá nesse Fórum Mineiro de Agropecuária em duas partes. Então, esse primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês se refere à parte inicial dessa palestra que eu ministrei lá nesse evento, tá? Depois eu já convido a vocês para assistirem a parte 2, né, o vídeo 2, que eu vou apresentar, né, a segunda parte dessa palestra, tá certo? Então aqui vai ser a parte inicial, onde eu vou tratar, né, com vocês sobre a base para a gente fazer um bom planejamento forrageiro. Já na parte 2 do vídeo, que é o vídeo 2, convido vocês a assistirem, a gente vai falar como fazer esse planejamento forrageiro em anos de baixa pluviosidade. Então vamos a essa parte inicial da palestra que eu ministrei lá em Pompéu, Minas Gerais. Bom, para a gente começar a falar de planejamento forrageiro em sistemas de produção animal baseado em pastagens, a gente tem que lembrar, primeiramente, como que acontece essa produção animal em pastagem. Então, esse esquema aqui representa de forma didática, simplificada, como que acontece essa produção animal na pastagem. Essa produção animal na pastagem, seja a produção de carne ou de leite, ela é resultado de 3 etapas, que nós chamamos de crescimento, a primeira etapa, a segunda etapa é a etapa de utilização e a terceira e última etapa é a etapa de conversão. Na primeira etapa, etapa de crescimento, o capim ele vai utilizar os recursos do ambiente, como água, nutrientes minerais, radiação solar, e através de um processo fisiológico chamado de fotossíntese, esse capim ele vai crescer, né? Vai produzir a nossa forragem, que é o alimento de origem vegetal que a gente produz nas nossas pastagens. Tá? Essa é a primeira etapa, então, da produção animal na pastagem, crescimento. Depois, essa forragem que foi produzida pelo capim, ela tem que ser colhida pelos animais em pastejo. Tem que ser consumida pelos animais em pastejo. E essa, então, é a segunda etapa que nós chamamos de etapa de utilização. Depois que a forragem foi consumida pelos animais em pastejo, os nutrientes contidos nessa forragem que o animal ingeriu, eles vão ser convertidos, transformados em tecidos animais de nosso interesse, como carne e como leite. E essa, então, é a última etapa do processo de produção animal na pastagem, que nós chamamos de etapa de conversão. Então, percebam que, para acontecer a produção animal, produção de carne e de leite na pastagem, essas 3 etapas têm que acontecer em crescimento, utilização e conversão. Então, essa é a história resumida de como acontece a produção animal na nossa pastagem. Esse sistema de produção animal baseado em pastagem, ele tem algumas características importantes que eu queria destacar com vocês. A primeira delas é que esse é um sistema em que ocorrem 2 tipos de produção. Eu tenho inicialmente uma produção vegetal e depois uma produção animal. Então eu costumo dizer que a atividade pecuária baseada em pasto, ela contempla, ela engloba também uma atividade agrícola. Por quê? Para eu fazer o capim crescer, produzir forragem, isso é uma atividade, né, tipicamente agrícola, de produção vegetal. Tá? E eu preciso que isso aconteça para que depois, através do consumo dessa forragem e da conversão dos nutrientes da forragem em carne e leite, eu consiga ter a minha produção animal na área, que é tipicamente uma atividade pecuária. Por isso que um bom pecuarista, ele também tem que ser um bom agricultor. Por isso que um bom pecuarista tem que encarar os seus pastos como sendo lavouras, uma cultura agrícola que exige cuidados para que você produza uma boa quantidade de forragem, porque esse é o passo inicial para a gente ter uma boa produção de carne e de leite na nossa pastagem. Tá? Então esse é um ponto importante. Atividade pecuária contempla uma atividade agrícola, que é a produção de forragem. Tá? Segunda característica importante da produção animal a pasto é que essa produção vegetal, que é a produção de forragem, que eu comentei anteriormente, ela é totalmente dependente do clima da região onde eu estou trabalhando, onde eu trabalho com a minha pastagem. Tá? Então, o clima impacta, influencia muito o crescimento do nosso capim. Tá? E esse clima tem algumas características importantes. Por exemplo,
ele é incontrolável. O homem não consegue controlar muitas características do clima, como, por exemplo, temperatura, disponibilidade de radiação solar, quantidade de chuvas. São fatores climáticos que impactam o crescimento do capim, mas que fogem ao controle do homem. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante. Eu costumo dizer que a produção animal na pastagem é um sistema de produção a céu aberto, onde nós temos esses fatores climáticos que são incontroláveis, né? E, portanto, acaba gerando um certo risco para a minha produção de forragem e, consequentemente, para a minha produção de carne e de leite na pastagem. Tá? Outro fato importante do clima, uma outra característica importante com relação ao clima, é que ele é muito variável. Não só dentro de um mesmo ano, nós temos as diferentes estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, cada uma delas com clima específico, mas também nós temos variações climáticas de um ano para o outro, né, entre os anos. Isso também acaba sendo mais um fator de risco na hora que a gente vai planejar o nosso sistema de produção animal baseado em pastagens. Tá? Com relação às características climáticas, a disponibilidade de água é uma das que mais influencia o crescimento do nosso capim. Você já deve perceber que em anos onde nós temos maior quantidade de chuvas, o capim cresce mais. Já em anos em que as chuvas são mais escassas, ocorrem em menor quantidade, o crescimento do capim é menor. Então, há uma alta correlação entre o crescimento do capim e disponibilidade de água. Esse é um fator climático dos mais importantes que influencia a produção de forragem do nosso capim. Tá? E toda vez que o nosso capim está numa situação de deficiência de água, de estresse hídrico por falta de água, então ele passa sede nessa condição, ele também vai passar fome. Por quê? Quando o solo está seco, o capim tem dificuldade para absorver os nutrientes minerais desse solo. Por isso que, associado à condição de seca, nós também temos uma condição de escassez nutricional. O capim, além de passar sede, passa fome, o que acaba agravando ainda mais o nosso cenário aí, né, de seca, porque o capim também vai ter menor disponibilidade de nutrientes minerais para absorver. Tá? Por fim, uma terceira característica importante do sistema de produção animal a pasto, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que deve haver um equilíbrio entre aquelas duas primeiras etapas da produção animal na pastagem, que são as etapas de crescimento e utilização. Elas têm que estar muito bem equilibradas uma com a outra. Né? Inclusive, esse é um princípio básico, é um princípio fundamental para um bom manejo da pastagem. Eu tenho que fazer com que a quantidade de capim que eu produzo na minha pastagem seja, né, equilibradamente consumida pelos animais em pastejo. Com isso, eu consigo equilibrar as etapas de crescimento e de utilização da minha forragem. Tá? É como se eu estivesse colocando numa balança de pratos, né, a etapa de crescimento, que garante a produção de forragem, que vai suprir de alimento os animais da minha pastagem, e no outro prato da balança eu tenho que colocar a demanda por forragem dos animais em pastejo. E esse suprimento e essa demanda têm que ser compatíveis, né? Eles têm que ser compatíveis, tem que estar equilibrado para que a minha pastagem seja muito bem manejada. Tá? Já que suprimento e demanda têm que estar equilibrado numa área de pastagem, vamos agora entender quais os fatores que interferem tanto no suprimento quanto na demanda de forragem, né, dos animais que eu mantenho na minha pastagem. Então, com relação ao suprimento de forragem, quem que determina esse suprimento é o crescimento do meu capim. Tá? E esse crescimento do capim, que gera suprimento de forragem, suprimento de alimento na minha pastagem, ele é influenciado por basicamente 3 fatores. O primeiro fator é a genética do capim, que eu trabalho na minha pastagem, é o tipo de planta forrageira, ela vai ter uma genética para produzir mais ou menos forragem. Tá? O manejo, que é a forma como o homem cuida da sua pastagem, também influencia bastante o crescimento do capim, portanto, o suprimento de forragem que eu vou ter na minha pastagem. E, por fim, o ambiente, né, o clima. Né? Aqui no clima, né, poderia ser ambiente, né, inclui o clima, mas o solo, as características climáticas, mas do solo, também impactam muito o crescimento e o suprimento de forragem na minha pastagem. Dentre esses 3 fatores, pessoal, o homem tem controle sobre 2 deles, que é sobre a genética da planta forrageira, porque o homem escolhe o capim que ele vai usar na hora de formar a sua pastagem, então ele pode, né, controlar essa escolha da genética de capim que ele vai usar na sua pastagem, e o homem também controla a maneira como ele maneja a sua pastagem. Né? Ele pode adubar, ele pode irrigar, controlar a planta daninha, manejar o pasto na altura correta. Todas essas ações de manejo acabam impactando o crescimento e o suprimento de forragem na minha pastagem. Já o clima, o homem não controla. Isso acaba limitando um pouco as ações técnicas que o homem pode adotar na sua pastagem para alterar o crescimento do capim.
como eu disse anteriormente, muitas variáveis climáticas fogem ao controle do homem. Ele não é capaz de modificar. E esse clima, como eu disse, impacta o crescimento do capim e é um impacto que o homem não tem como controlar. Então, isso acaba sendo uma característica bastante importante no sistema de produção animal baseado em pastagem. Com relação à demanda de forragem pelos animais que eu mantenho na minha pastagem, 2 fatores determinam essa demanda de forragem. Um deles é a taxa de lotação e o outro é o consumo de forragem, né, dos animais que eu mantenho na pastagem. Esse consumo de forragem de cada animal que eu coloco na minha pastagem, ele vai depender das características do animal, por exemplo, peso do animal, sexo, raça, tá? Mas também depende, esse consumo de forragem pelo animal depende também do jeitão do pasto. Se ele está mais alto, mais baixo, com mais folha viva, menos folha viva, com mais talo ou mais material morto, tudo isso aí influencia o consumo de pasto, né? Porque acaba influenciando também o valor nutritivo do pasto e gera variações em consumo de forragem pelo animal em pastejo, tá? Com relação à taxa de lotação, que é o número de animais que o homem coloca na sua pastagem, né? Essa é uma característica que o homem tem total controle. Então, o homem é que define o número de animais que ele vai colocar na sua pastagem. E ao fazer isso, ele acaba modificando de forma bastante rápida e eficaz a demanda de forragem que ele tem na sua pastagem. Se ele bota mais animal na pastagem, é mais animal para ser alimentado, que vai demandar mais forragem, então a demanda aumenta. Se ele trabalha com menor taxa de lotação, ou menos animais na sua área de pastagem, ele está reduzindo a demanda de forragem, porque é menos animais, né, que vão demandar, portanto, menor quantidade de forragem. Então, variações na taxa de lotação, ajustes em taxa de lotação é a maneira mais eficaz para a gente alterar a demanda na nossa pastagem. O homem, então, usa disso muitas das vezes no seu sistema de produção para tentar equilibrar o suprimento com a demanda de forragem nas áreas de pastagem. O fato é que a gente pode ter algumas situações onde a demanda de forragem pelos animais que eu mantenho na pastagem acaba sendo muito maior do que a capacidade que o capim tem de crescer, de suprir essa demanda. E quando eu tenho, então, um cenário como esse acontecendo, onde demanda é maior do que suprimento de forragem, a gente tem um cenário de superpastejo. Geralmente, nesse cenário, eu tenho muitos animais, eu tenho um número de animais excessivo na minha pastagem, acima do que aquela pastagem suportaria. Aí eu gero esse quadro, esse cenário aí de superpastejo. Quando o capim é superpastejado, ele fica baixo demais. O pasto fica rapado, com pouquíssima massa de forragem. Isso causa prejuízos não só para o capim, como também para o animal em pastejo. Num cenário desse, de superpastejo, o capim cresce pouco, porque ele tem pouca área foliar, então ele não consegue interceptar muita luz, não consegue fazer muita fotossíntese, não vai produzir muita forragem. Num cenário de superpastejo, o capim ele acaba também, né, usando muitas das suas reservas orgânicas. Então ele vai exaurindo, esgotando suas reservas orgânicas e com o tempo, se esse superpastejo for prolongado, com o tempo esse capim vai perdendo vigor, porque ele vai perdendo energia, reserva, e ele tende então a se degradar com mais facilidade. A pastagem, nesse caso, quando o capim vai degradando, né, vai perdendo vigor, a pastagem vai ficando com superfície de solo mais exposta. Isso acaba também sendo um fator que contribui para o aparecimento de plantas daninhas na pastagem, então a pastagem suja mais. Então perceba que isso é negativo para o capim. Com relação ao animal também é ruim. Num cenário de superpastejo, o animal ele tem dificuldade para consumir a forragem, ele passa fome num cenário como esse, porque é muito animal e pouco alimento, pouca forragem. Então a oferta de alimento, de forragem, está muito baixa, o animal acaba não tendo condições de consumir o que ele necessita e perde peso. Infelizmente, em casos mais extremos, né, por exemplo, em períodos de seca prolongado, em que você tem um cenário de superpastejo bastante prolongado, o animal pode até morrer por desnutrição. Infelizmente, isso ainda acontece em algumas fazendas que não fazem um bom planejamento alimentar para a época de seca. Tá? Então, é ruim ter superpastejo nas áreas de pastagem. A situação contrária também pode acontecer, que seria aquele cenário onde o capim está produzindo muita forragem, então o suprimento ele é muito alto em relação à demanda de forragem pelos animais que eu coloco na pastagem. Então, nessa situação também de desequilíbrio, acontece o oposto que eu falei anteriormente. Aqui está sobrando capim. Então, esse é um cenário de subpastejo. Nesse cenário de subpastejo, né, o meu capim fica alto demais, o capim fica passado, tá? E se eu trabalho com capim passado, né, geralmente são capins com muito talo, muito material morto e pouca folha viva. O pasto fica com uma morfologia, com um jeitão que dificulta o pastejo dos animais. Tá?
Se eu trabalho com capim de porte mais baixo, como a maioria das braquiárias, e essa braquiária fica subpastejada, fica passada, é comum que o capim tombe, o pasto fica acamado, né? E quando eu gero um cenário como esse daqui, de pasto acamado, o animal em pastejo tem muita dificuldade para consumir essa forragem. Então, a eficiência de pastejo, de colheita da forragem produzida é muito baixa, eu perco muita forragem num cenário de subpastejo, o que também é uma condição, portanto, né, inadequada. Então, o ideal, a situação ideal seria aquela em que eu tenho um equilíbrio entre o crescimento do capim e o consumo desse capim pelos animais em pastejo. O suprimento tem que ser compatível com a demanda de forragem pelos animais que eu mantenho na minha pastagem. Nessa situação ideal, eu tenho uma série de vantagens, né? Por exemplo, eu consigo controlar de forma efetiva a altura do meu pasto. Então, a gente sabe que para os diferentes tipos de capim, cada capim tem uma altura certa que eu devo manter esse pasto desse capim na minha pastagem. Quando eu trabalho com aquela situação de equilíbrio entre suprimento e demanda, eu consigo controlar a altura do meu capim e aí eu colho alguns benefícios, como por exemplo, quando eu controlo a altura do meu pasto dentro dos valores adequados para aquele capim específico, eu consigo ter um pasto muito folhoso, com muita folha viva, com pouco talo, com pouco material morto, e esse pasto com essa morfologia, com esse jeito, quando o animal entra para pastejar esse capim, o animal consome muito, tem um alto consumo, então se o animal consome muito desse pasto num curto espaço de tempo, ele está conseguindo ingerir muitos nutrientes. Muitos nutrientes estão entrando no seu organismo. Aí o animal desempenha mais, tem um alto desempenho. A vaca produz mais leite por dia, o animal ganha mais peso por dia. Além disso, a minha produção por área, por hectare, também aumenta nesse cenário, né, onde eu tenho equilíbrio entre suprimento e demanda. Eu tenho produção de carne de leite por área também aumentado. E um outro benefício é que nessa condição, a gente tem também uma menor intensidade de emissão de gases de efeito estufa, né, por quilo de produto produzido. Então tem uma vantagem ambiental. Nessa situação, então, eu posso dizer que a minha pastagem tem sustentabilidade. Sustentabilidade técnica, econômica e ambiental. Então esse deveria ser o nosso objetivo na hora de manejar uma pastagem. Eu tenho que colher essas vantagens de ter uma pastagem sustentável, porque eu trabalho com equilíbrio entre suprimento e demanda, né? E como que eu consigo, então, esses benefícios? Como que eu consigo ter uma pastagem onde eu tenho equilíbrio entre suprimento e demanda de forragem, num nível adequado, compatível, em que eu consigo ter todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês? Fazendo um bom planejamento alimentar no nosso sistema de produção. Esse planejamento alimentar nada mais é do que, né, estabelecer de forma prévia, antecipada, tudo que eu tenho que fazer na minha fazenda para produzir e fornecer alimento para os animais do meu rebanho durante um determinado período de tempo. Então isso que é planejamento alimentar. E eu tenho que fazer esse planejamento alimentar para conseguir ter esse cenário aqui, ó, de equilíbrio entre suprimento e demanda de forragem na minha área de pastagem e colher os seus benefícios, tá? Sem planejamento alimentar eu não conseguiria ter esse equilíbrio entre suprimento e demanda. Como o sistema de produção animal, né, no Brasil, produção de carne e de leite no Brasil, eles são majoritariamente sistemas que usam as pastagens, né, são baseados no uso de pastagem. Na hora de eu fazer o meu planejamento alimentar, quase que obrigatoriamente a gente tem que fazer o nosso planejamento forrageiro, ou seja, eu tenho que planejar de forma antecipada todas as ações que eu vou ter que executar para produzir forragem e fornecer essa forragem para os animais do meu rebanho ao longo de um tempo. Isso que é planejamento forrageiro. Eu trato então agora só da produção e da oferta dessa forragem para os animais em pastejo. E a principal forragem que nós temos, né, nos sistemas pecuários brasileiros é o próprio pasto, que o animal consome diretamente na área da pastagem. Então, na hora de fazer um planejamento alimentar, invariavelmente eu tenho que considerar o meu planejamento forrageiro, tá? E uma ferramenta que nós usamos muito para fazer o planejamento forrageiro é a orçamentação forrageira. Essa orçamentação forrageira, então, é uma ferramenta que o manejador da pastagem usa para fazer o planejamento forrageiro, tá? Com a orçamentação forrageira, a gente consegue prever variações no estoque de massa de forragem da nossa pastagem ao longo do tempo. Como? Na hora que eu faço orçamentação forrageira, eu faço estimativas da produção de forragem do meu capim. Eu também faço estimativas do desaparecimento dessa forragem na minha pastagem. E com isso eu consigo calcular, quantificar as variações da massa de forragem que eu vou ter nessa pastagem ao longo do tempo. Então isso que está envolvido na orçamentação forrageira. A gente estima a produção de forragem, que garante esse aumento da massa de forragem. Nós também estimamos, né, o desaparecimento de forragem da pastagem, que é responsável pela diminuição dessa massa de forragem da pastagem ao longo do tempo, tá? Então, de forma resumida, os passos que eu tenho que executar para fazer um bom planejamento forrageiro são esses aqui, ó. Primeiro, eu tenho que estimar o crescimento do capim.
Depois eu tenho que estimar a demanda de forragem pelos animais que eu mantenho na minha pastagem. Feito isso, a gente, numa terceira etapa, a gente vai identificar possíveis desequilíbrios que podem acontecer em alguma época do ano entre o crescimento do capim, que é o suprimento de forragem, né, e a demanda de forragem para os animais. E se eu identificar períodos, épocas do ano em que eu vou ter esse desequilíbrio, a gente vai, numa quarta etapa, propor algumas medidas corretivas para evitar que esses desequilíbrios aconteçam na nossa pastagem. Tá bom? Então vamos falar então dessa primeira etapa, que é estimar o crescimento de capim. Como que eu consigo saber quanto meu capim vai produzir de forragem? Eu consigo fazer isso consultando alguns valores de referência. Esses valores de referência eu posso consultar na literatura científica, posso pesquisar em artigos científicos, onde eu tenho valores que foram medidos de crescimento de vários capins em várias regiões do Brasil. Se eu tiver essa informação disponível, eu posso consultar, será uma referência para mim. Ou também eu posso consultar com técnicos, com consultores que trabalham, né, com produção animal a pasto. Eles podem ter uma experiência numa determinada região, com um determinado tipo de capim, e eles sabem me informar também valores de referência para o crescimento do meu capim. Tá? É uma fonte de informação que eu posso usar para estimar o crescimento do capim. Além disso, eu também posso trabalhar com o histórico da produção de forragem na minha pastagem, se eu tiver essa informação em anos anteriores, mas nem sempre a gente tem. Mas se eu meço a produção de forragem na minha fazenda, na minha pastagem, eu tenho os valores dos anos anteriores. E se o clima não mudar muito, a expectativa é que no próximo ano eu também vou ter uma produção de forragem semelhante. Tá? Então, se eu tiver essa informação do histórico da produção de forragem em anos anteriores, eu posso usar para estimar o crescimento do capim. Outra informação, que essa a gente encontra, às vezes, de forma mais frequente nas fazendas, é você pegar o histórico de taxa de lotação da pastagem em anos anteriores, e a partir dessa taxa de lotação a gente consegue estimar a produção de forragem do capim nos anos anteriores. Tá? Outra alternativa é você se basear no teor de matéria orgânica e na adubação nitrogenada, se você faz adubação nitrogenada na sua pastagem, né, isso acaba dando a ideia para a gente da disponibilidade de nitrogênio que o seu capim vai ter. E aí eu consigo também estimar, a partir dessa disponibilidade de nitrogênio, quanto o meu capim poderia crescer. Tá? É uma outra alternativa. E mais recentemente a gente tem alguns modelos matemáticos, que são equações matemáticas, onde a gente coloca algumas informações climáticas nesses modelos matemáticos e eles nos dão a estimativa de produção de crescimento do nosso capim, né, em função dessas características climáticas. Então são algumas possibilidades que eu estou apresentando aqui para vocês de como a gente pode estimar, prever o crescimento do nosso capim na nossa pastagem. É claro que para a gente destrinchar com mais detalhes aí cada uma dessas possibilidades, né, de acessar esse crescimento do capim por meio dessas variáveis aqui que eu apresentei para vocês, a gente teria que ter uma aula mais aprofundada, não é o foco aqui nessa minha apresentação atual, tá? Bom, por exemplo, imagine que a gente tem uma pastagem com capim braquiarão, e eu usei valores de referência na literatura científica, e para minha região, né, esse meu braquiarão, eu verifiquei com base em valores de referência que ele tem potencial para produzir 12 mil quilos por hectare de matéria seca. Também com base em valores de referência, olha só, eu fiz a distribuição dessa produção anual em cada mês do ano. Então vamos pegar um exemplo aqui para janeiro. Ó. Em janeiro, né, o meu braquiarão aqui nesse meu exemplo, ele está produzindo 16,8% da produção anual, acontece aqui no mês de janeiro. Se você fizer a conta, 16,8% de 12 mil quilos por hectare de matéria seca vai dar 2.016 quilos. Se a gente pega agora essa produção que acontece no mês de janeiro, 2.016 quilos de matéria seca por hectare, e se eu dividir pelo número de dias que tem em janeiro, que são 31 dias, a gente encontra o que nós chamamos de taxa de produção de forragem aqui em janeiro, que daria um valor aí de 65 aproximadamente, né, quilos por hectare por dia de matéria seca. Então a gente poderia fazer esse raciocínio, né, mês a mês, e a gente consegue estimar a taxa de produção de forragem do nosso capim mês a mês ao longo do ano. Então só um exemplo, né, para mostrar para vocês como que eu poderia estimar a taxa de crescimento ou de produção de forragem do meu capim ao longo dos meses do ano de uma determinada pastagem. Tá? Com relação à demanda de forragem, como que eu consigo estimar a demanda de forragem pelos animais que eu mantenho na minha pastagem? Para isso eu preciso de 3 tipos de informações. Eu preciso saber o número e as características dos animais que eu vou manter nas minhas pastagens. Depois eu tenho que saber o consumo de forragem, de pasto de cada animal que eu tenho na minha fazenda. E por fim eu também tenho que considerar a minha eficiência de pastejo. Eu vou falar mais adiante sobre eficiência de pastejo. Tá? De modo que, matematicamente, a demanda de forragem é calculada multiplicando o número de animais que eu tenho na pastagem, vezes o consumo de forragem, de pasto de cada animal, dividindo aqui esse resultado dessa multiplicação anterior, né, eu vou dividir pela eficiência de pastejo. Tá? Vamos ver, então, com mais detalhes, o que influencia o consumo de forragem pelos animais na nossa pastagem. Nesse consumo de forragem dos animais em pastejo, ele situa em valores aí, geralmente que estão próximos de 2 a 2,5% do peso vivo do animal, por dia de forragem, tá?
e a gente consegue consultar esse consumo de forragem dos animais em alguns sistemas de avaliação das exigências nutricionais dos animais, como, por exemplo, o BR-Corte, onde a gente pode consultar o quanto diferentes categorias de animais consomem de pasto de forragem por dia. Tá? Mas o valor situa em torno de 2 a 2,5% do peso vivo. Com relação à eficiência de pastejo, o que é essa eficiência de pastejo? Ela nada mais é do que a percentagem daquela forragem que foi produzida que os animais conseguem consumir. Então, de toda a forragem que eu produzo por área, por hectare, o quanto o animal de fato consegue colher, consegue consumir através do seu pastejo. Isso é eficiência de pastejo. Ela nunca vai ser de 100%, pessoal. Por quê? O animal em pastejo, ele é naturalmente ineficiente em colher essa forragem produzida. Sempre vão ter perdas que são inerentes, que fazem parte do processo de pastejo. Então o animal sempre deixa perder alguma coisa. Ele dá um bocado, cai da boca dele, ele está caminhando na área, né, e acaba tombando uma planta, uma touceira de capim, ele não consome. Então sempre tem perdas nesse processo de pastejo. Para fins de planejamento, a gente considera que a eficiência de pastejo ela fica em torno de 40% a 60%, ou seja, de toda a forragem que eu produzo na minha pastagem, eu só consigo colher, na média, em torno de 40% a 60%. O restante vai ser perdido, vai ficar na pastagem. Tá? Isso que a eficiência de pastejo nos informa, nos diz. Tá bom? Então, por exemplo, vamos usar algumas informações aqui para fazer um exemplo e calcular a demanda de forragem. Vamos imaginar que nós temos uma pastagem. Eu estou trabalhando nessa pastagem com uma taxa de rotação de 2 UA por hectare. 1 UA por hectare corresponde a um animal, né, de 450 quilos. Imagina um boi de 450 quilos, corresponde a uma unidade animal. Então, eu estou com 2 unidades animais por hectare na minha pastagem, e cada unidade animal desse consome por dia 2,5% do seu peso vivo em pasto, em forragem. Imagine também que nós vamos trabalhar com eficiência de pastejo de 50%. Então, com base nessas informações, dá para calcular a demanda de forragem dessa pastagem. Tá? Então, o primeiro passo é calcular o consumo. Como o animal consome 2,5% do seu peso vivo, que no caso aqui o peso de uma unidade animal é 450 quilos, então 2,5% de 450 quilos me dá 11,25 quilos por dia de matéria seca. Esse seria o consumo por cada unidade animal. Tá? Mas como eu estou trabalhando com eficiência de pastejo de 50%, o que isso quer dizer? Para que o animal de fato consuma 11,25 quilos, eu tenho que ofertar o dobro. Então, eu tenho que ofertar para esse animal 22,5 quilos por dia de matéria seca. Por quê? Na hora que ele for pastejar essa quantidade que eu estou ofertando para ele, 22,5 quilos por dia de matéria seca, ele vai perder a metade, 50%. E a metade de 22,5 vai dar os 11,25 quilos, que é o que ele precisa consumir para atender a sua exigência nutricional. Então, a demanda do animal é sempre maior do que o consumo. Ele precisa de mais forragem para conseguir consumir o que ele precisa para atender a sua exigência nutricional. Certo? Isso que a demanda nos diz. Quanto eu tenho que ofertar mais para o animal conseguir consumir o que ele precisa para atender a sua exigência nutricional. Então, a demanda do animal é 22,5 quilos. Mas essa é a demanda de uma unidade animal. Como eu estou trabalhando na minha pastagem com 2 UA por hectare, se eu multiplicar por 2, eu tenho que, por hectare, a minha demanda acaba sendo 45 quilos por hectare por dia de matéria seca. Então, um exemplo onde a gente pode ver como calcular essa demanda de forragem na área da pastagem. Certo? O próximo passo na hora de fazer o nosso planejamento forrageiro é a gente comparar o crescimento do meu capim, que eu já disse a vocês que é a capacidade que a gente tem de suprir de alimento os animais que eu mantenho na pastagem. Esse crescimento gera suprimento de forragem na pastagem. Eu tenho que comparar esse crescimento com a demanda de forragem, para saber se eu tenho equilíbrio entre elas ou não, para saber se tem momentos ou épocas em que eu vou ter crescimento menor, maior ou igual, né, essa demanda de forragem para os animais na minha pastagem. E aí, em anos de baixa pluviosidade, em anos onde eu tenho menor quantidade de chuvas, ou em anos onde o período de seca é muito prolongado, a gente passa a ter um problema. Por quê? Já falei anteriormente para vocês. Em épocas de seca muito intensa, o crescimento do capim é seriamente prejudicado. Aí o nosso suprimento diminui muito em relação à demanda. Então, em anos de baixa pluviosidade, a gente tem maior período com uma situação como essa aqui acontecendo, com demanda maior que suprimento, que é um quadro, um cenário aí de super pastejo. Infelizmente, pessoal, a perspectiva é de que esse cenário de clima mais seco, com pouca quantidade de chuvas, vai se acentuar nos próximos anos. Né? Com base aí, né, nos modelos de previsão climática, né, muitos pesquisadores eles estão afirmando que a gente vai ter no futuro períodos de seca mais prolongado. Então, para a região do Cerrado, por exemplo, tem autores, pesquisadores que falam que nós vamos ter mais 30 a 50 dias de período de seca. Além disso, na época das águas, no período chuvoso, nós vamos ter muito mais incidência de veranicos, que são
períodos prolongados sem chuvas dentro da época das águas, da época chuvosa, né? Tá? E todos esses eventos de seca ou veranico vão ser de muito difícil previsão. Nós vamos ter muita incerteza para fazer essas previsões. O fato é que se esse cenário se confirmar para o futuro, devido às mudanças climáticas causadas aí por aquecimento, né, da atmosfera, devido à emissão de gases de efeito estufa, se esse cenário se confirmar, o nosso sistema de produção animal em pastagem tende a ser menos produtivo. Né? Se o capim cresce menos, eu vou ter que trabalhar com menor taxa de lotação na pastagem. Com menos animais na pastagem, a produção animal por área acaba diminuindo. Ou se eu quiser manter a mesma produção animal, vou ter que aumentar muito o custo, alimentando esses animais com outra fonte de alimento que não seja o pasto. Isso acaba encarecendo o custo com a alimentação e o custo total, né, com a produção de carne de leite a pasto. Isso então é o cenário que a gente tende a ter. Então, diante de um cenário desse, de previsão de ter mais anos de baixa pluviosidade, de secas mais prolongadas, o que a gente pode fazer? Que medidas corretivas eu posso adotar para não ter problema no meu sistema de produção animal a pasto, nesses anos de baixa pluviosidade? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, que é a parte 2 dessa palestra que eu disse que eu apresentei lá no 4º Fórum Mineiro de Agropecuária. Então, convido vocês para assistirem, né, o próximo vídeo, onde eu vou tratar mais especificamente sobre o que a gente pode fazer como medida corretiva para evitar problemas em anos de baixa pluviosidade. Então, espero vocês aí na parte 2 aí desse vídeo que eu vou gravar para vocês.